pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe Moraes, especialista em inovação e branding, sócio da FM Consultoria. E hoje eu vou falar um pouco sobre as minhas raízes, sobre planejamento de comunicação. Para quem não sabe, eu comecei a minha carreira como planejamento de comunicação lá em 2003. Passei por grandes agências, atendi grandes clientes, até que em 2015 eu montei a FM Consultoria e estou aí há 10 anos com especialização em planejamento, e aí eu comecei ajudando as agências com planejamento, porém, desde 2018 o que mais aparece pra gente são projetos de branding. Então hoje eu me posiciono muito mais como um cara de branding do que um cara de planejamento. Mas amo planejamento. Tenho livro escrito, né, Planejamento Estratégico Digital, e é um assunto, dou aula na SPM também, de Planejamento Estratégico Digital, no Senac, também na GV, já dei aula desse tema, então é um tema que eu gosto bastante. Então, vou falar um pouco aqui. Eu estava fazendo um projeto, hoje eu não estou mais nesse projeto, eu abri mão por N razões, que não vem aqui ao caso, mas a gente chegou a entrevistar, eu e uma outra pessoa, a gente chegou a entrevistar quase 30 profissionais de planejamento de comunicação. E eu vou trazer aqui um insight bem interessante que todos eles falaram em comum, que é: planejamento se apaixona pelo problema. Então, dos 30 profissionais que a gente entrevistou, 30 falaram isso. Que todo profissional ele tem que estar de planejamento, ele tem que estar apaixonado pelo problema. E é até interessante, porque eu já tinha, obviamente, já conhecia isso, eu estou nessa área de planejamento há mais de 20 anos, então não só com essas 30 pessoas, mas eu já conversei com outras pessoas, né, já tive aula de planejamento, já dei aula de planejamento, como eu falei para vocês, já discuti com outros, discuti no bom sentido, claro, com outros profissionais de planejamento, quais são as definições, como é que a gente pode caminhar. E a grande maioria sempre falou isso. E aí é muito legal porque em 2014, 2015, na verdade em 2012 eu conheci meu querido amigo Roberto Chiniachique, acho que em 2014 eu fui ler o livro dele do Problema Zoba e entendi que as grandes empresas contratam profissionais para que esses profissionais resolvam problemas. Então eu acho que isso trouxe para o nosso momento de planejamento. É engraçado que eu sempre falo isso e infelizmente é uma realidade. O planejamento, quando as coisas estão indo bem, o planejamento não aparece. Quando as coisas estão indo mal, o planejamento é ocupado. Porque a gente tem que resolver problema. Essa é a verdade. Tá? Só que qual é esse problema que a gente tem que resolver? Pessoal, nem sempre o cliente sabe qual é o problema. Eu estou olhando aqui do lado, só para deixar claro, eu tenho uma Dália aqui do lado, eu fiz um roteiro para esse podcast. Então eu vou seguindo aqui o roteiro, então de vez em quando vocês vão ver olhando aqui para o lado. Nem sempre, às vezes, o cliente sabe. Eu lembro que eu estava numa conferência do grupo de planejamento, acho que foi 2015, 2016, alguma coisa assim, e tinha uma mulher lá, que era da Nestlé, que infelizmente eu não sei o nome, porque eu sempre cito isso e não sei o nome dela para poder dar os créditos direitos a ela, mas ela era da Nestlé. E ela falou o seguinte, ela falou: pessoal, ela estava na plateia, ela não estava dando palestra, estava na plateia, ela falou assim: pessoal, tenham uma saudável educação para ir contra o briefing do cliente. Então não foi pego de surpresa, falou assim: eu sou cliente, nem sempre eu sei o que eu quero. Nem sempre eu sei qual é o problema que eu tenho. Então, como é que a gente descobre o problema? A gente tem um norte, que é o briefing, tá? Não é que o briefing está errado, não é isso. Às vezes o briefing não está completo. Às vezes o cliente tem um problema que ele realmente não sabe, ou ele acha que ele tem um problema. Aí o que cabe a gente, planejamento, fazer? Imersão. Então cabe a gente ir para dentro da empresa, conhecer o negócio da empresa. Como é que eu descubro o problema da empresa? Eu vou para ponto de venda, eu faço entrevista, eu converso com parceiros, eu entendo todo o ecossistema da empresa e vou entendendo pontos de um aqui, um ali, tal, para que eu possa criar algo que vai mudar a vida da empresa. Ah, mas às vezes é só fazer um site. Sim, às vezes é só melhorar o site, você vai mudar a vida da empresa. Às vezes é só fazer uma rede social mais legal, às vezes é só fazer um aplicativo. Ou às vezes é fazer toda a transformação digital da empresa. Não dá pra falar. Às vezes a pessoa fala assim pra mim: poxa, mas qual o problema que a empresa tem? Cara, a Coca-Cola e a Pepsi são concorrentes e elas não têm o mesmo problema. A Nike e a Adidas não têm o mesmo problema. Então, a Apple e a Samsung. Então assim, a gente precisa entender isso. É fazendo isso, né? Essa imersão. Então eu preciso entender isso o quê? Eu preciso entender qual é o problema. E é fazendo a imersão que eu vou entender melhor esse problema. E os problemas, eles sempre afetam negócios. E nós, como profissionais de planejamento, a gente tem que ser apaixonado por negócios também. Porque o que a gente vai comunicar, o direcionamento que nós vamos dar para a marca, ela tem que gerar negócio.
A gente não trabalha para ONG que não tem que gerar lucro. A gente trabalha para empresas que, se não geram lucros, cortam o departamento de marketing. Então, se você é marketing, não dá resultado, eles vão cortar você. Se você é agência, não dá resultado, eles vão cortar a agência e vão contratar outra agência. Simples assim. Porque profissional no mercado tem muitos. Tem excelentes, tem os gênios, tem excelentes, tem profissionais muito bons e profissionais muito ruins. Normal, qualquer profissão tem. Isso tem no futebol, tem no vôlei, tem no direito, tem na engenharia, tem na medicina, tem na publicidade, tem na psicologia. Todo lugar tem isso. Então, se você quer ser um bom profissional, o fato de você estar vendo esse podcast mostra que você está querendo estudar, está se interessando. Isso já é um ponto positivo para você. Agora, aprofunda. Vai entender o negócio. Outra coisa assim, extremamente importante que nós profissionais de planejamento temos que ter, mente aberta, não pode ser preconceituoso. Ah, mas eu não gosto de pagode, eu não gosto de Big Brother, eu não gosto de futebol, eu acho o futebol feminino chato. Se a sua marca trabalha com isso, você tem que entender. E você não pode ter preconceito, você tem que estudar isso, porque isso é comportamento humano. E o nosso papel é entender comportamento humano. Os dados ao lado do comportamento humano são a nossa matéria-prima. Então, quando eu tenho pesquisas e eu trago esses dados, entendo o comportamento humano, sei como inovar, eu já começo a sair na frente do planejamento. Porém, eu vou inovar como? Qual é o problema que esse cliente tem? Qual é o real problema que ele tem? O Ken Fujioka uma vez me falou uma coisa que eu achei muito legal e eu sempre uso isso. Usei isso no meu livro, nos meus livros, né? Eu lancei 2 livros de planejamento digital. Uso em sala de aula, uso em palestra e também no dia a dia, nas empresas às quais eu faço consultoria com a FM, que ele fala o seguinte: não espera o briefing, cava o briefing. Não senta na sua mesa e fica esperando o briefing do cliente, ou então liga para o atendimento e fala assim: atendimento, o cliente faz uma semana que não manda nada, cara, vai lá ver o que está acontecendo. Bate lá na porta, os caras não estão mandando nada. Cava. Mas como que eu vou cavar um briefing, Felipe? Você não tem dados de mercado? Você não estuda a concorrência? Você não está estudando o mercado desse cliente o dia inteiro? Você é o responsável por trazer problemas. Você é o responsável por levar esse problema. Então, quando a gente fala se apaixone pelo problema, significa também você levar para o cliente um problema. E mostrar para ele, olha, existe esse problema no mercado, você consegue solucionar e seu consumidor está esperando isso. É um casamento perfeito. Bom, me siga aí no Instagram, @FelipeMoraes2309 ou acesse meu site felipemoraes.com. Muito obrigado.